Oi, gente, a paz do Senhor. Gente, hoje eu quero falar sobre a cura do cego Bartimeu, né? A cura do cego Bartimeu, que é uma história muito conhecida, né? Um milagre que Jesus fez, né? De um homem que estava na beira do caminho, ele mendigava porque ele era cego. E quando ele ouviu falar que Jesus ia passar ali naquele caminho, ele começou a clamar. Ele literalmente começou a gritar, clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele sabia que talvez se ele fosse, ele não ia conseguir, né, chegar até Jesus, porque tinha uma multidão perto de Jesus. E ele, com o seu problema que não conseguia ver, ele não ia conseguir chegar até Jesus. Então ele começou a gritar, a clamar. E nós temos que fazer como Bartimeu, né? Clamar a Jesus, fazer com que fazer algo que Jesus venha chamar a atenção de Jesus. Se ele tivesse ficado caladinho, Jesus não ia escutar ele. Então ele gritava, ele clamava, e as pessoas vinham até ele e falavam assim: Bartimeu, mandava ele se calar, né? Falava para ele se calar, que o mestre não ia ouvir ele. Mas o que ele fazia, ele não desistiu. E às vezes a gente desiste muito fácil das coisas. Alguém vem falar algo para nós, a gente já fica cabisbaixo, desanima, desiste do que a gente está tentando, do que a gente está buscando, né? E Bartimeu é algo que a gente aprende com Bartimeu, é que ele não desistiu, ele não deu ouvido, porque as pessoas falaram para ele. Ele continuou clamando ao Senhor. Nós temos que continuar orando, não desistir da nossa bênção, das coisas que nós estamos buscando. A gente não tem que ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente ou falar da gente, ou se eles estão gostando ou não do que a gente está fazendo. Nós temos que se preocupar com se Deus está se alegrando com o que a gente está fazendo, se preocupar com a opinião de Deus sobre nós, com o que Deus está achando de nós, se nós estamos alegrando o Espírito Santo, se nós estamos entristecendo o Espírito Santo, e não com o que as pessoas vão pensar ou falar ou criticar da gente. E Bartimeu não desistiu, ele continuou clamando, e porque ele continuou clamando, o Senhor mandou: trazem Bartimeu até a mim, né? Jesus mandou ir buscar Bartimeu. Então a gente aprende essa lição muito importante, né? De não desanimar com o que as pessoas falam para nós, né? Fazer como Bartimeu. Então Jesus falou para levar Bartimeu até Jesus. E quando falaram isso para Bartimeu, que o mestre está te chamando, o que Bartimeu fez? Deixou a sua capa. Então ele já foi acreditando no seu milagre, ele já tinha ali a fé, a convicção que ele ia ser curado. Aquela capa era como um documento que ele poderia, onde ele estivesse com aquela capa, ele poderia pedir esmola. Então, quando chamaram ele para ir até Jesus, que Jesus tinha mandado chamar ele já tirou a sua capa. Então ele já foi com a fé que ele seria curado. Ele não foi duvidando em nenhum momento, ele já saiu dali sabendo que ele ia voltar com o seu milagre, né? Que ele nem iria voltar mais, porque dali ele já foi seguir Jesus. Então, nós temos que ter fé, né? Temos que ter fé, assim como Bartimeu teve essa fé, essa convicção, essa certeza que Jesus iria curar ele. E quando chegou lá, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Então, muitas das vezes, a gente fica assim: mas eu nem vou pedir isso para Jesus, nem vou incomodar Deus com essas minhas coisas, tantas coisas que já grandiosas que Deus tem para fazer, né? Mas sendo que Deus quer ouvir de nós, pode ser a coisa mais, às vezes, coisas mínimas, que você pensa: Deus nem se importa com isso. Deus se importa, Ele quer ouvir de você. Então Deus sabia o que Ele queria, que Deus conhece nosso coração, só que Jesus falou: o que tu queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, o que eu vejo, eu quero ver. Então Jesus curou ele, né? E falou: sua fé te salvou, porque ele foi com fé, ele foi acreditando que Deus ia curar ele e que ele ia receber o seu milagre. Então que nós venhamos aprender, né, com Bartimeu. Ter fé, não ouvir o que as pessoas falam, não desanimar com o que as pessoas falam, e ter a certeza que o Senhor vai nos abençoar naquilo que nós estamos clamando, né? E ele falava: Jesus, filho de Davi. Então ele já estava crendo, ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Porque naquela época, os fariseus, aquelas pessoas, os estudiosos da época, os fariseus, os escribas, os sacerdotes,
Muitos não acreditavam no Senhor, que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias. Eles acreditavam que Jesus era um profeta, ou falavam as coisas horríveis de Jesus. E ele não, ele já estava falando, Jesus, filho de Davi, que Jesus, a descendência de Jesus, vinha de Davi, né? Isaías falava, né, que Jesus vinha da descendência de Davi. Então ele falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já estava dizendo, Jesus, eu sei que tu é o mestre, que tu veio, que Deus te mandou. Então ele já acreditava em Jesus, ele já cria em Jesus. Então a gente aprende muitas lições importantes com Bartimeu, né, irmãos? Que nós venhamos cada dia meditar na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus ela tem muitos ensinamentos para nós. Às vezes a gente lê um versículo, um capítulo, e às vezes a gente às vezes não entende nada naquele momento, mas certo momento da nossa vida nós entendemos. E tem coisas que nós lê hoje, entendemos de uma maneira, e depois tem coisas que a gente lê e já entende de outra maneira, né? Então Deus fala conosco através da sua palavra, que nós venhamos meditar na palavra do Senhor.